Primeira lenda: o mistério do hotel abandonado. Havia um hotel majestoso que costumava ser o ponto central da cidade. Durante décadas, ele foi um local de luxo e elegância, frequentado por pessoas influentes e viajantes em busca de conforto. Porém, um terrível incidente mudou para sempre o destino desse lugar. Diz a lenda que, certa noite, um incêndio devastador consumiu o hotel, causando a morte de várias pessoas. O fogo se espalhou rapidamente, aprisionando hóspedes e funcionários nos corredores escuros e nas suítes luxuosas. Desde então, o hotel foi abandonado e ganhou a reputação de ser assombrado pelos espíritos dos que pereceram naquela tragédia. Muitos corajosos investigadores do paranormal tentaram desvendar os mistérios do hotel abandonado. Contam-se histórias de portas que se abrem e fecham sozinhas, sussurros ecoando pelos corredores vazios e avistamentos de figuras fantasmagóricas. Acredita-se que os espíritos das vítimas ainda vagueiam pelos salões, presos em um limbo entre o mundo dos vivos e dos mortos. Uma equipe de investigadores decidiu explorar o hotel e documentar suas descobertas. Adentraram o edifício em ruínas, armados com câmeras, gravadores e coragem. À medida que exploravam os corredores escuros, sentiam uma presença opressiva e um arrepio constante na espinha. À medida que a noite avançava, os eventos sobrenaturais começaram a ocorrer. Enquanto atravessavam um dos salões, ouviram vozes sussurrantes vindas de um quarto abandonado. Ao investigarem, encontraram uma antiga máquina de escrever em funcionamento, como se alguém invisível estivesse digitando freneticamente. As palavras que surgiam na página eram ininteligíveis, mas pareciam transmitir uma mensagem desesperada. Continuando a exploração, chegaram ao porão do hotel, onde encontraram uma câmara fria abandonada. Ao abrir a porta, foram saudados por uma intensa rajada de ar gelado e uma atmosfera pesada. No interior, encontraram marcas de arranhões nas paredes e ouviram gemidos abafados que pareciam ecoar de algum lugar desconhecido. Conclusão: e assim, o mistério do hotel abandonado continua intrigando aqueles que se aventuram a explorar suas dependências. Acredita-se que os espíritos atormentados ainda buscam justiça e paz, incapazes de deixar este mundo para trás. A história do hotel se espalhou pela cidade, atraindo curiosos, caçadores de fantasmas e corajosos em busca de respostas. Segunda lenda: a maldição da boneca abandonada. Há muitos anos, em uma pacata cidade, existia uma casa abandonada no topo de uma colina. A casa era conhecida por sua aparência decadente e sombria. Porém, a verdadeira fonte do terror estava dentro dela. Conta-se que uma família vivia naquela casa, mas algo terrível aconteceu. Os pais, enlouquecidos, cometeram suicídio, deixando para trás uma filha pequena chamada Emily. Ela era obcecada por sua boneca de porcelana, uma relíquia familiar. Quando os pais morreram, Emily ficou sozinha, trancada naquela casa esquecida. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a notar coisas estranhas acontecendo na casa. Sons de choro de criança ecoavam durante a noite e algumas pessoas afirmavam ter visto a boneca de Emily se movendo sozinha pelas janelas quebradas. A vizinhança estava aterrorizada. Um grupo de corajosos decidiu investigar a casa. Ao entrar, encontraram um cenário macabro, paredes rabiscadas com mensagens perturbadoras, brinquedos espalhados pelo chão e uma boneca de porcelana de olhos vazios em uma cadeira de balanço. Decidiram levar a boneca como prova de sua visita. A partir daquele momento, as coisas começaram a ficar ainda mais sombrias para aqueles que ousaram perturbar o sossego da boneca. Aqueles que a levaram para casa começaram a experimentar uma série de eventos inexplicáveis. Pesadelos aterrorizantes,
Objetos se movendo sozinhos e até mesmo ferimentos inexplicáveis apareciam em seus corpos. A história se espalhou rapidamente, e as pessoas começaram a perceber que a boneca de Emily era amaldiçoada. Tentaram se livrar dela, mas, não importava o que fizessem, a boneca sempre voltava, deixando rastros de medo e destruição por onde passava. E assim, a maldição da boneca abandonada se tornou uma lenda assustadora naquela pequena cidade. Acredita-se que a boneca continua a vagar pelos corredores da casa abandonada, buscando vítimas para perpetuar sua maldição. Então, se você algum dia se deparar com uma boneca de porcelana com olhos vazios e um ar sombrio, pense 2 vezes antes de levar para casa. Você pode estar desencadeando um pesadelo que nunca vai esquecer. Terceira lenda: o motorista fantasma. Em uma estrada afastada da cidade, havia a lenda do motorista fantasma. Diziam que, todas as noites, um carro antigo e enferrujado percorria a estrada em alta velocidade, sem fazer nenhum som. O motorista, um homem alto e sombrio, tinha um sorriso macabro no rosto. Aqueles que o avistavam afirmavam sentir um arrepio na espinha e uma sensação de puro terror. Uma noite, um casal resolveu testar a lenda e dirigiu pela estrada durante a madrugada. De repente, o carro deles começou a falhar, e eles perceberam que estavam sendo seguidos pelo motorista fantasma. O carro antigo se aproximou rapidamente, fazendo com que o casal entrasse em pânico. Eles conseguiram escapar por pouco, mas, ao olhar pelo retrovisor, viram o motorista fantasma desaparecer misteriosamente. Desde então, ninguém mais se atreveu a dirigir pela estrada à noite. Quarta lenda: o palhaço assassino. Uma pequena cidade estava aterrorizada pela lenda do palhaço assassino. Contava-se que um palhaço sinistro vagava pelas ruas à noite, espreitando suas vítimas. Ele usava uma máscara grotesca e carregava uma faca afiada. Diziam que sua risada arrepiante ecoava pela escuridão e que ele atacava sem aviso prévio. Certo dia, um grupo de adolescentes decidiu investigar a lenda e se aventurar pela cidade à noite. Enquanto caminhavam por vielas sombrias, ouviram risadas estranhas e viram sombras se movendo. De repente, o palhaço assassino apareceu diante deles, segurando sua faca ameaçadoramente. Os adolescentes fugiram em desespero, mas um deles tropeçou e caiu. Com a ajuda de seus amigos, ele conseguiu escapar ileso, mas a experiência assustadora deixou cicatrizes. A experiência assustadora deixou cicatrizes emocionais nos jovens, que prometeram nunca mais se aventurar pelas ruas durante a noite. A lenda do palhaço assassino persistiu na cidade, deixando todos alertas e com medo. Com o passar do tempo, no entanto, os relatos sobre o palhaço assassino diminuíram, e as pessoas começaram a acreditar que era apenas uma história inventada para assustar. A cidade voltou à sua rotina normal, e a lenda se tornou apenas uma lembrança distante. No entanto, em uma noite chuvosa e tempestuosa, uma série de assassinatos começou a assolar a cidade. As vítimas eram encontradas brutalmente mortas, com marcas de faca no corpo e um sorriso sinistro desenhado em seus rostos. O terror se instalou novamente na comunidade, e os moradores começaram a suspeitar que o palhaço assassino havia retornado. A polícia iniciou uma investigação exaustiva, mas não encontrou pistas sólidas sobre a identidade do assassino. Enquanto isso, mais mortes ocorriam, deixando a cidade em pânico. As pessoas evitavam sair de casa durante a noite, com medo de encontrar o palhaço assassino. Após semanas de terror, a polícia finalmente encontrou um suspeito. Um homem aparentemente comum, que trabalhava como palhaço em um circo itinerante, foi detido. Ele tinha uma coleção de facas e uma máscara assustadora em sua posse. A cidade suspirou aliviada,
acreditando que o pesadelo havia chegado ao fim. No entanto, mesmo após a prisão do suspeito, os assassinatos continuaram. A cidade estava perplexa e apavorada. A lenda do palhaço assassino parecia ter ganhado vida, desafiando todas as explicações lógicas. Até hoje, a lenda urbana do palhaço assassino assombra aquela cidade, e as pessoas evitam falar sobre ela. Alguns acreditam que o verdadeiro palhaço assassino nunca foi capturado, enquanto outros afirmam que a lenda despertou uma entidade sobrenatural que continua a vagar pelas ruas escuras, em busca de suas vítimas. Independentemente da verdade, a cidade nunca mais foi a mesma desde os terríveis eventos que ocorreram naquela época. Quinta lenda: o manuscrito amaldiçoado. Em uma biblioteca antiga, escondida nos subterrâneos de uma cidade, havia um manuscrito amaldiçoado. Diziam que aqueles que ousassem ler suas palavras proibidas seriam assombrados por terríveis visões e eventos sobrenaturais. Ninguém sabia ao certo a origem do manuscrito, mas sua reputação sinistra o envolvia. Um jovem estudante, obcecado pelo oculto, descobriu a existência desse manuscrito e decidiu roubá-lo da biblioteca para desvendar seus segredos. Ele levou o manuscrito para sua casa e começou a ler suas páginas misteriosas. À medida que as palavras penetravam em sua mente, ele se viu imerso em um pesadelo vívido e aterrador. Sombras se contorciam pelas paredes, vozes sussurravam em seus ouvidos e objetos se moviam sozinhos. O estudante estava preso em um mundo assustador onde a linha entre realidade e pesadelo se desvanecia. Desesperado, ele tentou queimar o manuscrito, mas nada parecia detê-lo. O jovem estudante, atormentado e enlouquecido, acabou desaparecendo sem deixar rastros. Dizem que seu espírito permanece preso entre os mundos, condenado a vagar como um espectro atormentado, alertando os outros para nunca se aventurarem nas páginas do manuscrito amaldiçoado. Sexta lenda: a sombra na floresta. Em uma densa floresta nos arredores da cidade, havia uma lenda sobre uma sombra sinistra que assombrava a todos que ousavam adentrar o local. Diziam que a sombra pertencia a uma criatura antiga e malévola, que se alimentava dos medos e da energia vital de suas vítimas. Aqueles que se aventuraram a explorar a floresta afirmavam ter avistado olhos brilhantes na escuridão e ouvido sussurros ameaçadores ao vento. Um grupo de amigos aventureiros decidiu testar a lenda e passar uma noite na floresta, equipados com lanternas e coragem. Enquanto caminhavam por trilhas estreitas e árvores assustadoramente altas, começaram a sentir uma presença opressiva. A atmosfera se tornou densa e o ar gelado. De repente, uma sombra escura emergiu dos arbustos, envolvendo os amigos em um abraço gélido. O pânico tomou conta deles, e uma corrida desesperada começou. Eles tropeçaram nas raízes das árvores, lutando contra a sombra que parecia segui-los implacavelmente. Com grande esforço, conseguiram escapar da floresta e prometeram nunca mais retornar. Desde então, a floresta ganhou uma reputação sombria, e as pessoas evitam se aproximar de suas bordas. A lenda da sombra na floresta persiste, servindo como um lembrete assustador de que a natureza pode abrigar segredos sombrios e perigosos. Aqueles que se aventuram a desafiar a lenda correm o risco de enfrentar o desconhecido e sofrer as consequências terríveis. A sombra na floresta continua a ser um enigma para os moradores locais. Alguns afirmam que a criatura que habita a floresta é um espírito vingativo, enquanto outros acreditam que seja uma entidade sobrenatural que se alimenta do medo humano. Seja qual for a verdade, ninguém se atreve a desafiar a escuridão daquela floresta assombrada. Os relatos de avistamentos e encontros assustadores com a sombra persistem, mantendo viva a lenda urbana. A cidade abraça uma atmosfera de temor sempre que a noite cai e as sombras se alongam.
Até mesmo os mais corajosos pensam duas vezes antes de se aventurar nos limites sombrios da floresta, temendo o destino que possa aguardá-los. Enquanto a lenda continua a se espalhar, aqueles que acreditam na existência da sombra na floresta tomam precauções extras. Evitam caminhar na escuridão da noite e contam histórias arrepiantes sobre as vítimas que desafiaram a criatura maligna. A lenda serve como um lembrete constante de que nem tudo que se esconde nas sombras é inofensivo, e que a curiosidade pode levar a um destino assombroso. Assim, a cidade carrega o peso dessa lenda urbana, alimentando o medo coletivo e mantendo viva a história sombria da sombra na floresta para as gerações futuras. Sétima lenda: a casa abandonada. Havia uma antiga casa abandonada no centro da cidade que era cercada por rumores e lendas assustadoras. Diziam que ela era habitada por um espírito vingativo que assombrava quem ousasse entrar. As pessoas contavam histórias de sussurros misteriosos, objetos se movendo sozinhos e sombras assustadoras que se projetavam pelas janelas quebradas. Um grupo de jovens curiosos decidiu desvendar o mistério e entrar na casa durante a noite. Enquanto exploravam os cômodos escuros, começaram a ouvir passos ecoando pelo corredor vazio. O medo tomou conta deles, mas decidiram continuar. De repente, uma porta rangeu abrindo-se sozinha, revelando uma figura pálida e sinistra parada diante deles. Os jovens gritaram e correram para fora da casa, prometendo nunca mais voltar. A lenda da casa abandonada continuou a assombrar a cidade por muitos anos. Se vocês gostaram dessa história, não se esqueçam de deixar seus comentários e compartilhar com seus amigos. E se tiverem alguma lenda urbana assustadora para compartilhar conosco, deixem nos comentários abaixo. Quem sabe a sua história não se torna a próxima narrativa assustadora aqui no nosso canal. Agradeço a todos por assistirem e por fazerem parte dessa jornada pelo mundo do terror e do mistério. Continuem acompanhando nosso canal, pois há muitas histórias aterrorizantes aguardando para serem contadas. Até a próxima, e que os seus pesadelos sejam apenas frutos da sua imaginação. Ou serão.